da alegria. E a receita de hoje chama-se exatamente feijoadinha de salmão curado e legumes. Gosto. E para além da receita, toda esta aqui, mesa está carregadinha de ômega 3. Passo a explicar. De ômega 3, hoje uma homenagem ao salmão. Não é? É porque normalmente quando tenho trazido assim algumas sugestões, estou a começar a fazer o seguinte, é com o prato que vou preparar, neste caso com o salmão, fazer algumas variedades, que é para as pessoas também lá em casa saberem a facilidade com que conseguimos trabalhar os alimentos e fazer todo este tipo de coisas muito fáceis. Deixa explicar isso tudo? Não, a dica. A dica é muito simples. Eu trouxe aqui estas duas conchinhas, uma de vieira e uma de vieira mais pequenina. Para quê? Isso é da Shell, seguinte, não, é uma concha mesmo verdadeira de uma vieira, mas é também o símbolo da Shell, exatamente. O que é que acontece lá em casa? Eu trouxe isto porquê? E também tem a ver com o salmão. Porque nós temos sempre muita dificuldade lá em casa em conseguirmos escamar o peixe com uma faca. Muitas das vezes temos escamadores de serrilha, digamos assim, e uma das formas mais práticas, mais simples e melhores é realmente utilizar a concha da vieira, porque se dá muito bem, podemos fazer assim e escamamos o peixe todo, voltamos a guardar a concha, ela inclusivamente com o tempo vai ganhando aqui uma espécie de caminha, digamos assim, e com uma facilidade... Ganha uma serrilha. Exatamente. Conseguimos escamar o peixe sem danificar. Peixes mais pequenos, uma mais pequenina, podemos pedir isto nas peixarias e chegamos lá e cá está, um escamador e escamamos tudo direitinho. Bem, dá muito bem, pensado. porque se ajeita perfeitamente à mão e com isto conseguimos escamar o peixe, evitando assim de ter facas afiadas e de conseguirmos estragar o peixe, neste caso cortar a pele. Esta é a dica, peçam nas peixarias ou comprem nos hipermercados já à venda as conchinhas da vieira, uma mais pequena, uma maior, adaptem-se a elas e se têm sempre lá em casa guardado, lava, limpa-se e guarda-se. Duram bastante tempo, passa a ser mais um instrumento de cozinha. Exatamente. E fica sempre bonito, até para e agora podemos adiantar... começar a escamar o peixe e até escamamos o peixe em frente aos nossos amigos, pomos na sala e começamos a escamar. Adiantamos agora a lista de ingredientes para a receita de hoje. Feijoadinha de salmão e legumes. É capaz de ser preciso salmão, Sónia. Tenho a impressão. Mas sabes quanto? 600 gramas de salmão. É capaz de ser preciso. Feijão branco também, 400 gramas. 2 cenouras. 2 dentes de alho. Uma cebola. Meio pimento vermelho. Meio pimento verde. 100 ml de vinho branco. Uma colher de sobremesa fécula. Piripiri. De fécula. É de fécula? Piripiri, pimenta quanto baste. Pimenta, exatamente. Cominhos. E cravinho QB. Ora bem, e há mais. Meio molhinho de espinafres. Ervas aromáticas. Sal, quanto baste. Azeite. E arroz branco. E agora vamos almoçar. O arroz sempre E agora cá está. Então é muito fácil esta feijoadinha de salmão porque realmente o salmão entra aqui na parte final. E eu digo salmão curado porque este salmão eu comprei o fresco, é muito fácil de fazermos lá em casa isto. Então eu comprei o fresco, explica devagar. Peguei num quilo de sal, misturei 200 gramas de açúcar amarelo, ou pode ser açúcar branco, se não tiverem um, escolham do açúcar outro. Amarelo. Exatamente. 200 gramas de sal. 200 gramas, 1 kg de sal e 200 gramas de açúcar. Ervas picadinhas, salsa, cebolinho, um pouco de poejo, um pouco de coentro. Aquilo que nós mais gostarmos, não tem problema, podemos embrulhamos pegar, então. Embrulhamos, misturamos tudo, colocamos um fio de azeite, misturamos tudo muito bem misturado, colocamos na parte de baixo de um tabuleiro uma camada de sal. A seguir colocamos só o lombo do salmão. Isto também não há desculpa porque as pessoas nas peixarias hoje já pedem só o lombo do salmão, até da parte do umbigo para baixo, daquela parte do rabo, que é exatamente esta parte. E depois da primeira camada colocam o salmão e fazem o seguinte: cobrem totalmente 24 horas no frigorífico o salmão com o resto preparado, exatamente. Aquele preparado todo, dividimos a meio, colocamos o lombo de salmão. Colocámos no frigorífico 24 horas. Ao fim de 24 horas retiramos, deixámos estar 1 hora em água fria e depois de 1 hora em água fria lavámos bem, colocámos num tabuleiro e voltámos a guardar. Normalmente aconselha-se que este salmão esteja guardado lá em casa durante 5 a 7 dias, não há problema nenhum. E fica curado, fica com este aspecto, fica muito mais saboroso o salmão e podemos trabalhá-lo assim desta forma porque quebra um bocadinho a parte gordurosa que tem e pela ação da cura o sal fica mais... o salmão fica mais rijo. O salmão para fazer outras coisas. Exatamente. Entretanto, eu já comecei a fazer aqui azeite e cebola, vou colocar agora o alho para o puxado, esta feijoadinha é muito simples. O feijão, eu escolhi feijão branco do pequenino, porque penso que fica melhor nesta receita. É um feijão muito saboroso, o feijão branco podemos comprar. O feijão branco. Chefe Lourenço, está ali na televisão.
feijão branco, podemos comprá-lo. Não se lembrava tu. Eu vegan não. Não se lembrava tu, mas eu lembro-me do dele. É assim, podemos... o feijão comprámos então, como eu estava a referir, este mais pequenino fica muito bem porque a feijoada também tem que ter aqui, como é de peixe, não convém que seja um feijão muito grande e este é muito saboroso, deixámos cozer 30 minutos, colocámos um pouco de água fria e ele fica assim com este aspecto. Aqui, como esta feijoada também é de legumes, eu não vou utilizar nenhum caldo de peixe. A feijoada é de legumes e depois leva o salmão. Eu acho que o caldo de peixe aqui de salmão que ficaria um pouco enjoativo, ficaria um bocadinho adocicado. Exatamente, como tal, não vou fazê-lo. Exatamente. E eu vou colocar o salmão no fim para que ele cozinhe no ponto certo e não se desfaça. Exatamente. Eu aqui então tenho aqui o estrugidinho, vou colocar já o feijão com um bocadinho de água. Este pãozinho que trouxe para nós provarmos. E cá está, um bocadinho de vinho para refrescar. Não, está muito compenetrado. O pão, eu estou aqui esse pão é pão de água, São pães que nós servimos lá no restaurante. Temos lá o nosso padeiro, que não é residente, que não trabalha lá dentro, trabalha fora, mas tem um acordo connosco que muitas das vezes faz-nos uns pães... Portanto, tens que ir à procura do padeiro. Tem que andar sempre à procura. Não, ela é fácil de encontrar, porque ele também tem interesse, claro. E também é bom que assim seja, porque muitas das vezes, reparem, eu também peço muitas das vezes variedades de pão de tomate, pão de... Inclusivamente temos agora um prato para fazer aqui uma aquapasa, que é com pão de ortigas, uma aquapasa. É um prato típico italiano, só de peixes e leva pão de ortigas. É muito bom e é diferente. E o pão de ortigas utiliza-se. As ortigas antigamente eram utilizadas na culinária e não só. Ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, reparem, antigamente quando as pessoas eram chicoteadas... Sim, continua. Quando as pessoas eram chicoteadas, com que é que aliviavam aquela dor? Era com ortigas mesmo. Porque a ortiga dava uma certa coceira e o sentimento da dor, juntamente com a coceira da ortiga, aliviava a dor. Exatamente. Antigamente faziam assim. Era usado até para então já temos aqui, eu optei também, já temos aqui para voltar à culinária, pus o feijãozinho, refresquei com vinho branco, tenho ali a cenourinha. Eu vou guardar um bocadinho de pimento. Eu optei por descascar e eu, tendo tempo, aconselho que descasquem sempre o pimento. É mais digesto, isto é, na digestão, é mais fácil de digestão, exatamente. Pode ser que o descascador da batata, eu já aqui referi isso uma vez, e vamos colocar aqui o pimentinho. Cá está, desta forma. Os dois pimentos também ficam muito bem. Isso é uma quiche de espargos selvagens com salmão. É tudo com salmão. E temos ali a preparação do seguinte. Temos aqui ainda um tártaro de salmão em duas texturas. Em baixo com ovo e ervas e na parte de cima com queijo e um bocadinho de alcaparras. Isso é muito fácil de fazer. Picamos no 1, 2, 3 as duas preparações, o ovo e o ovo neste caso e as ervas, e na parte de cima podes tirar dele. É a vida. Isto aqui depois fica assim e quando cortarmos assim, reparem, ficamos ali com duas texturas de salmão completamente diferentes e muito bom. Aqui é um queijinho de cabra, meia cura, meio sal, salmão e laranja, também fica muito bem. E aqui um bocadinho de sashimi de salmão, o tradicional, o arroz de sushi com o salmão por cima. Aqui, queres voltar à receita? Aqui, o melhor que tem estas preparações, realmente, é o sabor do salmão curado, porque fica um pouco afiambrado da cura, fica muito bom. Então vá, volta lá à receita, se for possível. Então, 3, 2, 1. já colocámos o feijãozinho, reparem, eu tenho sempre aqui um bocadinho, esta água de cozer o feijão, não estou a utilizar nenhum caldo de peixe, exatamente porque o sabor de salmão é intenso. Tenho aqui a água de cozer o feijão, reparem como fica, este feijão pequenino, a mistura das cores também fica muito bem. Eu optei por colocar um bocadinho de cabecinhas de espinafres na receita, também porque o espinafre cozinha muito rapidamente e é muito macio. E como tal também vai ficar bem, e mesmo lá em casa para as crianças é muito bom. O espinafre, cá está, eu optei por cortar só as cabecinhas, isto cozinha sempre muito rápido. E agora eu vou precisar de ligar todo este preparado antes de colocar o salmão. Daí eu ter aqui um bocadinho de fécula de batata, se quero, um telefone. Vou ligar? Sim, senhora. Por acaso não, eu tenho o meu, também não tenho. Está desligado. Está desligado. Portanto, estás a juntar o caldo, exatamente, o caldo do feijão, com a fécula de batata. A fécula de batata é uma farinha de batata, é muito fininha, daí ligar muito bem os molhos, exatamente como outras, mas eu neste caso optei por esta, também para as pessoas perceberem que há vários tipos de farinha que podemos ligar molhos. Aqui eu podia fazer o seguinte, eu podia reduzir, tapar e deixar estar a cozinhar e ir engrossando. Só que como temos pouco tempo, vamos aqui ligar com um bocadinho então, e também se poderia ligar com um bocadinho de natas, também engrossa e serve para ligar os molhos.
Agora, um bocadinho de tempero, neste caso, um bocadinho de nada de cominhos, muito menos ainda de cravinho, muito menos. O cravinho, aconselho que vocês tenham cuidado a utilizá-lo. O cravinho não se deve utilizar muito porque tem um cheiro muito forte e muito intenso. Um bocadinho de piripiri, a pimenta e vamos colocar o salmão. Um bocadinho de pimenta. E é realmente o último ingrediente, porque senão desfazia-se. Falta aqui um bocadinho só de sal. Muito pouco, porque o salmão foi curado, como tal, ele tem um sabor a sal. Podemos utilizar outro tipo de peixes, peixes de carne azul, ou mesmo peixes de carne vermelha, como o espadarte, como o atum, ou então peixes azul, como a cavala, como o carapau, mesmo umas sardinhas marinadas desta forma. Até o peixe tem que ser azul. Mas é mesmo, porque ele é assim, não fui eu que inventei, exatamente. Vais a Dublin? Vou. Por acaso Estava a vou. dizer que sim, não é Em princípio, 90% das hipóteses é para ir. Já tenho tudo preparado para ir na quarta-feira, penso que é quarta-feira, a Dublin ver a final. Não vou dizer com quem, para já, porque seria um bocadinho mau, digamos assim. Vamos esperar para ver, mas tudo aponta que uma das equipas seja portuguesa. Há 99%, pois, mas a que eu quero aponta que sim. Que lá esteja. Como tal, reparem, era este resultado que eu pretendia. O salmão perfeitamente em cubinhos, ele não precisa de cozinhar muito. Ele fica bem assim, já está. E ele também, como já está curado, também já leva ali meia cura, já leva ali meio preparado. Daí, está tudo bem, está bom. Este queijinho de meia cura e tudo. Já? Eu provei aqui e estou a provar agora aqui o queijo. Para finalizar, o queijo com o salmão. Temos aqui ainda feito, aqui no estúdio, um bocadinho de arroz branco. Não levas avanço, porque provaste. Arroz branco, assim, numa tacinha. Isto ainda leva um bocadinho de arroz. Estas refeições de feijoadas, apesar do feijão ser pequenino, também tem a vantagem, isto já foi utilizado, também tem... Quem foi? Olha para mim, desta vez não fui eu. Tem a vantagem do seguinte... Sou eu acuso-me. Com estes legumes todos, com o feijão, com o salmão, tem a vantagem do seguinte, de a receita ser mais económica e dar para mais pessoas. Também é importante hoje em dia pensarmos nisso. E vocês vão ver que depois o resultado final ali fica muito bem, fica uma receita muito... Isto é, parece muito elaborada, mas é muito simples, mas fica muito bem. Agora vamos retirar, então, já temos aqui tudo pronto. Já se pode concluir. Cheira. E depois vamos finalizar ainda com esta mistura de ervinhas. Sim, desta forma. Cá está. Pois é, isso. Eu queria fazer o prato. Tive que improvisar aqui. Isso é fácil de levar. Isso é maldade por eu ter dito que ia ver a final da taça. Mas ele vais ver a final. É? Eu vi logo, Sónia. Tu realmente. Falta-nos aqui só. Não me faças falar. Tua colherzinha, cá está. Reparem. Eu gosto nestas fases em que nos damos mal. Reparem como isto é muito fácil de fazer e todos os ingredientes ficam aqui perfeitamente, isto é, ficam homogéneos, ficam ligados e fica com uma cor... Voltamos a recordar, não devem estar, os legumes verdes não devem estar muito tempo. Não, é muito rápido. E é uma receita que eu também posso dizer o seguinte lá para casa, para as pessoas também entenderem o seguinte, podemos ter uma latinha de feijão cozido e fazemos este preparado. Claro que não será a mesma coisa, mas aconselha-se a que se faça. E é um prato económico. E é um prato muito económico, também. Exatamente. Mas fica sempre muito bem, mais só um bocadinho de ervas. É um prato económico, o salmão lá está, pela cura, reparem como ele fica. Até podemos pôr aqui um bocadinho para se perceber a diferença. Isso, estraga-nos com vinhos. A cura dele, ele fica assim, perde muito da gordura, fica mais rijo, não fica assim aqui? tão... Não tem importas? Não. É para a Sónia poder mostrar. E fica realmente diferente e muito bom. Por isso, reparem, é só mesmo fazermos a cura, é muito fácil. Utilizem, façam-na, porque é uma técnica utilizada há muitos anos de conservação. Já está, vamos lá fazer outro prato. Então vá, faça lá dois enquanto nós mostramos o modo de preparar. Já tirei daqui o garfo, fica descansado. Ora então, para este salmãozinho, esta feijoadinha, salmãozinho, curado, mil legumes, necessitamos de fazer o quê, Sóniazinha? O salmão deve ser curado durante 24 horas com sal, açúcar amarelo, ervas picadinhas e ele tem que ficar tudo coberto. Exatamente. É bom que não se esqueça. Retira-se E o quê? E demolha-se, não é? Durante 2 horas. 2 horas. E depois, Sónia? Seca-se bem e rega-se com azeite. Pois bem, então e aguardamos. prosseguimos. A seguir, para a feijoada. Coloca-se azeite, alho e olha, azeite e alho. E a cebola a descoberta.
Estranho. Refresca-se com vinho branco e acrescenta-se o feijão até deixar levantar fervura. Ai, se eu começo a levantar a fervura, Pois. Sónia. Acrescento os legumes já cortados e deixo cozinhar. Aham. Para finalizar, colocamos os espinafres e o salmão. Falta mais um quadrozinho. Retificam-se os temperos com as especiarias e o sal. Cozinha-se tudo só por 2 Cá minutos. está o segredo, só 2 minutos. Exatamente. Liga-se com a fécula e serve-se com o arrozinho branco. Muito já bem. está, já está E servido. Já está servido, Sónia? Agora só falta- Tens garfo para experimentar? Tenho. Então vá, faz favor. E dentes também. Para saber se Coisa aplaudimos. Para saber se aplaudimos. É a Sónia sempre que prova, não vai dar-lhe uma coisa e assim. Ai, tu és Ai, não vai dar mesmo nada de simpático. É, ele é um Tão amor. querido, Teve mesmo? tão querido. É, Alguém tem que ajudar. Atenção. Suspense. Atenção. And now, ladies and gentlemen. Não é questão. Muito bom. é um prato era muito grande. Eu não dou bem. Calma, calma. Chefe, praga. muito obrigado. Muito obrigado.